Bom dia a todos. Que bonito ver esse auditório lotado num dia de sol lindo lá fora, né? Mas é que o tema é quase tão quente quanto o dia que não está fazendo hoje, né? Não tem nada a ver com o frio. Bom, dando continuidade às atividades desse dia, nós convidamos para que se aproximem do palco os senhores Ricardo Pereira Neves e Márcio Chu Silveira, que apresentarão o painel Substituição Tributária do ICMS, Perspectivas da Fazenda versus Contribuintes, sobre a legalidade e a oportunidade e os impactos do ajuste. Por favor. Antes de passar a palavra para os painelistas, vou fazer uma breve leitura dos seus currículos. Ricardo Neves Pereira é bacharel em Ciências da Computação e em Direito, especialista em Gestão de Tecnologia da Informação e em Gestão Fazendária. É fiscal da Receita Estadual desde 1996, atuando na divisão de Tecnologia e Informações Fiscais. Atualmente é subsecretário da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Márcio Chu Silveira é contador, mestre em Ciências Contábeis, empresário contábil, professor universitário e vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRCRS. Bom, o tema que a gente vai tratar aqui hoje, acho que é um dos temas no nosso meio mais falados, mais discutidos, cada um com uma posição, mas ninguém é indiferente a esse tema, é fato, né? E a gente conversava agora há pouco que, de alguma forma, todos fomos obrigados, de alguma forma, a nos adaptarmos a isso. E todos, inclusive a Fazenda, né? Porque a gente acha que foi simplesmente uma imposição. E virou uma grande dor de cabeça para todos também. Contribuinte, profissional de contabilidade e também para a Fazenda, né? Então, agora eu vou pedir para que os nossos painelistas discorram um pouco sobre a sua visão, os aspectos que julgam mais importantes sobre o assunto, e depois da exposição deles a gente faz aí um bate-papo. Fica aberto desde já para perguntas, quem quiser ir encaminhando, né? Essas perguntas, e no final a gente faz, dentro do possível e do tempo que a gente tiver, os nossos painelistas vão respondendo. Márcio, pode começar? Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo, Simone. Bom, o nosso tema, eu tenho certeza que muitos aqui estão ansiosos para entender, né, a fala do Ricardo, os nossos questionamentos. E eu gostaria de iniciar dizendo para vocês o contexto um pouco também, né, do como o Conselho tem se envolvido nisso, né, de que forma a gente tem se relacionado com a Fazenda. Eu costumo dizer, Ricardo, que para nós, né, Conselho de Contabilidade, que temos como propósito, né, assegurar à sociedade uma profissão contábil de qualidade, tudo aquilo que impacta no dia a dia dos profissionais da contabilidade é do nosso interesse e é nosso dever contribuir para uma melhora do ambiente econômico como um todo, né? E dessa forma a gente tem procurado nos relacionar com a Secretaria da Fazenda do Estado, né, com a Receita Federal, e em todos esses temas que são relevantes e impactam não só o setor empresarial, mas também o dia a dia do profissional da contabilidade, para nós é de extrema importância. A gente vive uma situação de manter este bom relacionamento, né? Não precisamos concordar, e acho que este é um ponto muito importante de esclarecer nossa contribuição, e quero agradecer aqui já de início toda a parceria que a Receita Estadual tem tido com o Conselho Regional de Contabilidade. Desde novembro do ano passado, da primeira publicação desse decreto, ainda na gestão do BINS, nós fomos recebidos pela Fazenda, apresentamos nossas contribuições,
seguimos com esse, né, relacionamento desde da sua posse, da sua gestão, e essa é a nossa forma de agir. Nós entendemos que os profissionais da contabilidade são aqueles que entendem a real aplicação dessa legislação tributária. Nós temos o papel de transmitir ao empresário, de explicar ao empresário os impactos dessa legislação, o quanto isso impacta no seu negócio e, principalmente, operacionalizar isso. Então, quando legislações complexas, e eu julgo essa uma das mais complexas que eu acompanhei dos últimos anos na parte do ICMS, são implementadas, nós, evidentemente, fazemos a nossa discussão, nós temos nossos grupos de estudos e, dentro do possível, a gente tem apresentado para a Fazenda as nossas perspectivas. Eu sei que tu vai apresentar aqui o porquê disso, como isso aconteceu, né? Qual foi não foi uma escolha da Receita Estadual, mas eu quero já te dizer no início que nós estamos firmes nesse compromisso de continuar colaborando com a Secretaria da Fazenda. E essa colaboração, tu já sabe, né, nem sempre é no sentido de concordar ou avalizar o que está sendo feito. É importante que os colegas saibam disso, né? A gente tem esse momento, a gente tem essa interação, fazemos a nossa manifestação, ponderamos aquilo que entendemos que seja necessário ser melhorado, né? E assim a gente pretende seguir nesse relacionamento. Nessa parte do ICMS-ST, o que a gente escuta, Ricardo, da grande maioria dos profissionais, né, é até uma angústia do profissional, porque nós estamos ali ouvindo o empresário. Nós temos essa dolorosa missão de explicar isso para o empresário e auxiliar ele na aplicação disso e na gestão do seu negócio. E o que a gente tem visto, não são poucos depoimentos nesse sentido, é de empresários que não têm condições de implantar isso dentro do seu negócio. Se discute muito se a substituição tributária é boa ou não, os seus aspectos positivos ou negativos. Particularmente, o que eu tenho ouvido de muitos profissionais é que um dos problemas em não termos mais essa definitividade da substituição tributária é a volta do impacto da concorrência desleal. De empresários honestos que querem aplicar a legislação, mas que dentro do seu ambiente de negócio, com os seus concorrentes, não conseguem aplicar porque alguns outros empresários, aventureiros, despreocupados talvez com as consequências disso, acabam não aplicando na integralidade essa regra e acaba que o ambiente de negócio ali fica prejudicado, né? Esse empresário não tem condições de aplicar isso no preço do seu produto se os seus concorrentes não estão aplicando. Ele perde participação de mercado, ele perde resultado, né? E essa é a angústia que a gente tem vivido, né? Nós queremos entender aqui um pouco mais sobre os porquês, os propósitos, mas quero te passar essa percepção inicial e nós combinamos aqui que o Ricardo vai fazer a apresentação dele e depois eu vou sabatiná-lo, né, com algumas perguntas, alguns porquês que a gente precisa entender. E gostaria que tu entendesse também que nós, com estes porquês, a gente vai para os empresários, né? Alguns entendem, outros não entendem. O que eu posso dizer, Ricardo, com certeza, é que a dificuldade é enorme. A gente tem vivido uma insegurança em função de toda essa sistemática implantada, uma insegurança tributária, um impacto muito grande na concorrência entre as empresas, e essa percepção nós temos a obrigação de lhe passar. Olha, esse é o cenário, é isso que está acontecendo. Como que nós vamos resolver isso? Eu acho que todos aqui nessa sala querem sair, pelo menos com uma perspectiva, né, de qual o caminho que será adotado e de que forma a gente vai superar esse momento de ajuste, e lhe digo, um ajuste que está doendo muito nos empresários e nos profissionais da contabilidade. Alô, alô. Senhoras e senhores, Posso ficar de pé? Então tá. Muito bom dia. Eu vim especialmente porque eu tenho um apreço enorme pela classe contábil
e pelo relacionamento que nós temos que ter com a Receita Estadual, com vocês, né? Então, agradeço aqui o convite do Márcio, da Ana como presidente, um abraço, uma saudação aqui também à minha amiga mediadora Simone, né? Mas eu queria só conversar e começar dizendo que os nossos interesses são os mesmos, né? Então, apesar de haverem divergências, como o Márcio colocou, a gente tem os mesmos interesses. Essa legislação nova, ela surgiu a partir de algumas decisões judiciais e o Rio Grande do Sul está implementando. Eu fiz uma pequena apresentação, essa apresentação vai estar à disposição dos senhores, vocês podem usar a hora que vocês quiserem para tentar entender um pouquinho a lógica. Mas tudo que eu estou trabalhando, e estava conversando com o Márcio agora há pouco, é para realmente facilitar essa relação do fisco com o contribuinte. Inclusive, só dar um briefing aqui, semana que vem na Agas, a gente vai estar assinando um termo de cooperação para a construção de um sistema de conformidade, que a Simone estava falando agora há pouco na questão da certeza e da insegurança jurídica das empresas com a tributação. Nós vamos estar assinando com os colegas da Agas, com o Antônio Longo, o nosso secretário da Fazenda, eu, estaremos assinando um termo de compromisso, um termo de cooperação para a construção conjunta de um sistema de conformidade para venda no varejo. Um sistema de conformidade que diga claramente quais são as regras de tributação para cada tipo de produto, para a maioria que a gente consiga definir, né, para que seja usado como base. E se o contribuinte, se as empresas utilizarem essa nossa base fiscal, automaticamente o fisco vai dar um selo de certificado de que aquela operação está correta, de que aquela tributação é válida, de que está em regularidade com o fisco, que vai diminuir essa insegurança dos 5 anos de uma possibilidade de autuação em relação à tributação daquela operação. Então, a gente quer construir, esse é um exemplo que eu estou dando, dentro de uma proposta de a gente caminhar juntos para construir um ambiente mais fácil para todo mundo, fácil para as empresas, fácil para a Fazenda, e é o que eu vou falar um pouquinho aqui, tanto nessa questão do ajuste, quanto nessa agenda positiva que nós temos aqui, Márcio, que a gente chama de Receita 2030, que são 30 iniciativas de modernização da administração tributária e da relação fisco-contribuinte, para que a gente possa realmente melhorar e facilitar o ambiente de negócio e fazer o que todos nós queremos. A gente estava conversando agora há pouco. Fazer o Rio Grande do Sul crescer, fazer a nossa economia crescer. A gente não pode mais pensar em outro movimento que não unirmos os nossos esforços, unirmos as nossas mãos aqui, né? Criarmos grupos e dizer o seguinte: quais são os caminhos que o Rio Grande do Sul tem que seguir para a gente poder crescer, porque com crescimento vai ter arrecadação, vai ter emprego, renda e assim por diante. Essa é a nossa proposta de trabalho daqui para diante. Vou entrar no tema que, essa minha agenda aqui são 2 temas então, a substituição tributária, que é o assunto de interesse de vocês. O Márcio já me avisou que tem uma porta de emergência ali do lado, né, que se vocês, né, por acaso quiserem por acaso não, né, tiver algum embate, eu posso sair correndo por ali, mas brincadeiras à parte, eu vou passar rapidamente para a gente proporcionar uma discussão e oportunizar para vocês o que nós estamos fazendo, e não sozinhos, com a Assembleia Legislativa, e aqui essa variável é importante, com o Poder Judiciário e o próprio Executivo. Não tem uma solução para esse caso da ST, não existe uma solução para a ST que não passe pelas 3
pelos 3 poderes. Não é uma solução só do executivo. É uma solução que passa pelo judiciário também. Tá? Então, nós temos que fazer judiciário, executivo, legislativo. Eu estou tentando minimizar alguns efeitos e reduzir danos, que é o que eu vou passar para vocês. O ajuste. Esses slides ficam para vocês, mas time que está ganhando não se mexe. Já diz um ditado por aí. Daí o que aconteceu? Né? Nós tínhamos que, né, alguém que de repente não se conformou e resolveu mexer nesse entendimento. E o Supremo Tribunal Federal, essa apresentação vai ficar disponível, não precisa tirar foto. Pessoal do selfie, não precisa tirar foto, a apresentação está disponível, está tudo para vocês, não te preocupe. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o Supremo disse o seguinte, pessoal. Nós tínhamos um entendimento que a substituição tributária era definitiva. Eu recolhi substituição tributária, o restante da cadeia estava resolvido. O Supremo resolveu dizer o seguinte: pessoal, muito legal, muito bonito, o fisco hoje tem nota eletrônica, o fisco pode fazer sistemas maravilhosos e estamos no tempo de que fazer a tributação exatamente pelo valor da venda no final da cadeia, lá no consumidor final. O STF ressignificou a substituição tributária. E essa é a expressão, ressignificou a substituição tributária, que era uma efetiva substituição tributária, passa a ser uma antecipação tributária. O que significa isso? Que eu vou ter que recalcular tudo lá na ponta, no varejo. Se foi pago a mais em relação ao que foi recolhido, o Estado tem que devolver, tem que restituir. Se foi pago a menos, o Estado, pelos entendimentos que a gente vai ver e vai estar à disposição dos senhores, o Estado teria o direito de complementar. Né? Então, complemento ou restituição. Então, basicamente, pessoal, a substituição não é definitiva, direito da restituição está garantido e o dever de complementar do Estado. Esse entendimento vem sendo consolidado nacionalmente e vários estados já iniciaram essa implementação. E o grande desafio, e eu acho que aqui foi o grande erro, não ter uma decisão e uma solução nacional para isso. Porque daí cada estado está procurando um caminho. E o Rio Grande do Sul implementou na legislação, não porque a gente queria, mas porque nós temos diversas ordens judiciais para fazer garantir o direito do contribuinte. E nós implementamos um mecanismo que a gente chamou de ajuste da ST. Então, essa jurisprudência vem sendo consolidada, né? E tem uma questão muito importante. Nós, como Estado, a gente está sujeito à lei de responsabilidade fiscal. Eu não posso estar simplesmente abrindo mão de receita também. Eu tenho que explicar para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público por que eu vou abrir mão do complemento. Eu não posso fazer isso como Estado, como Executivo. Agora, como Judiciário, como Legislativo e Executivo, eu posso construir uma outra saída para isso. E esse é o desafio que a gente tem. Eu como Executivo, eu só posso fazer o que está na lei. Simples assim. Tá?
Por que eu estou colocando isso? Alguns estados já têm há mais tempo isso aqui. E São Paulo, quem conhece a portaria de São Paulo? Né? São Paulo tem uma portaria que separou o cálculo da restituição e do complemento e é extremamente complexo. Nisso, o nosso modelo é bem mais simples. Enfim, tá? Minas, que é o que o pessoal... Por que vocês não fazem que nem Minas? Minas fez a opção pela definitividade. Eu até escutei isso. Consegui no último CONFAS convencer 27 estados e a gente conseguiu aprovar. Não foi tudo aquilo que a gente queria, mas a gente aprovou o convênio 67, que instituiu o regime optativo de tributação para segmentos varejistas. E na próxima semana, essa é a novidade, na próxima semana deve ser editado um decreto para o setor de combustíveis, que foi o primeiro que a gente conseguiu definir um conjunto de regras para criar a opção pela definitividade. Mas um conjunto de regras que permita o Estado dizer, hoje, por Executivo ou para o Ministério Público, Tribunal de Contas, que eu consigo abrir mão do complemento, mas eu mantenho o mesmo nível de arrecadação. E esse é o desafio que a gente tem. Então, na semana que vem sai um decreto dizendo o seguinte: setor de combustíveis, a entidade ou as entidades representativas do setor devem fazer uma solicitação formal para o Estado, para o Executivo, para a Fazenda, para a Receita Estadual, dizendo que querem o regime optativo de tributação, a opção pela definitividade, e a gente coloca algumas condições. A gente vai precisar ter 70% do setor, não é 100%. O ideal seria que fosse 100%. Se fosse 100%, seria fantástico, porque daí resolve todos os meus problemas. Mas eu tenho certeza que tem empresas que não vão querer a opção pela definitividade DST, né? Porque ela vai fazer uma conta, mas para mim é vantajoso ficar fora da definitividade DST, porque eu tenho um crédito de restituição. Só que o regime, né, vai estabelecer um mínimo de estabelecimentos que devam fazer essa opção pela definitividade para não ter um impacto significativo na arrecadação. Então, combustível será 70%, com essas condicionantes que a gente está falando. A entidade solicita 70% e uma adesão de cada estabelecimento, porque a gente tem que controlar quem é que está na opção ou não. São esses 3 pilares que a gente está fazendo para os setores de combustíveis. Muitas reuniões, muito estresse, muito desgaste, sem dormir à noite, não consegui nem visitar lá o meu primo lá em Espumoso, né? O primo é meu primo quase também, que Espumoso, enfim. Aqui, pessoal, para vocês depois terem como referência técnica e mostrarem para os empresários as decisões que já vão sendo proferidas no Tribunal de Justiça, né, com relação a esse assunto, né? Então, o que o Estado defende? A primeira tese é que o Estado não poderia cobrar o complemento. Daí ficaria um desequilíbrio. E é o que o Judiciário tem dito, né? Então, por equidade, simetria, amparado no princípio de isonomia e na proibição do locupletamento indevido, ou não é majoração de tributos, cobrar o complemento, está devidamente previsto em lei, né? Então, todas essas interpretações, e aqui fala muito claro, aqui, não encontra amparo em qualquer interpretação plausível ou razoável, é consequente, lógico, equânime, que seja sistemática empregada pró e contra o contribuinte, pró e contra o fisco,
Pessoal, é uma questão de justiça, é o que eu tenho falado em todos os fóruns que eu participo. Não tem sentido o Estado só devolver dinheiro, né? Assim, então, acaba com a ST, entendeu? Acaba com a ST e cobra todo mundo lá no varejo. Vamos acabar com a ST? Acho que eu fiz a pergunta errada. Ricardo, eu acho que a percepção aqui dos profissionais, quando tu fala assim, vamos acabar com a ST, e aí se tu me permitir já entrar numa pergunta aqui durante a tua apresentação, porque como a gente até estava conversando antes, a complexidade desta sistemática da ST, eu acho que esse é o anseio dos profissionais, né? A ST em si, a substituição tributária em si, eu não tenho medo de dizer isso, ela traz benefícios. Uma das coisas que a gente sabe, quando a gente pensa, faz o exercício, bom, vamos acabar com a ST, vai tudo para o varejo. A gente sabe muito bem como é a concorrência desleal no varejo, né? A gente sabe como os empresários têm dificuldade em aplicar uma regra tributária com os aventureiros que abrem uma empresa, que ficam um ano, que não tem, né, bens no seu nome. Então, o empresário sério que entende a carga tributária, ele quer um ambiente de concorrência leal. E um dos pontos que eu particularmente entendo positivos da ST é essa questão de tu manter a concorrência, né, equiparada, além de simplificar muito. Para o nosso cliente de varejo que compra mercadoria com substituição tributária, a apuração do ICMS encerrou na aquisição, né, da mercadoria dele. Então, eu acho que quando o anseio aqui de acabar com a ST é acabar com essa complexidade que se tornou a substituição tributária. Porque a gente volta a ter os efeitos da concorrência desleal, porque nós temos clientes que estão tentando aplicar essa sistemática, mas com 2 ou 3 concorrentes que simplesmente disseram, eu acho que isso não vai dar em nada, o fisco não vai chegar na minha empresa, então eu não vou botar esse preço no meu produto. E acabam contaminando o mercado. Então, acho que essa é a percepção. Quando tu falou assim, vamos acabar com a ST, eu disse, vamos acabar com essa complexidade da ST? Sim ou não? Eu reformulei um pouco a pergunta aqui. Obrigado, Márcio. Eu acho que a ideia do painel é ser uma interação mesmo e essa dinâmica fica muito legal. Mas exatamente, o que o pessoal reclama mais é da complexidade da ST do que da própria ST. Se tu vai falar com o setor de combustíveis, exemplo bem simples, são 3.000 postos de combustíveis no estado. A gente recolhe na refinaria, para toda a cadeia. Estava conversando agora há pouco com a Simone e com o pessoal. Nós temos 400 fiscais na Receita Estadual. Não tem um fiscal para cada município do estado. Agora, tu imagina eu ter que deixar de controlar a refinaria para controlar 3.000 postos. Tá? Exatamente, para isso que tem sistema, exatamente, não tenho dúvida disso. Agora, o sistema, ele também o que acontece? Tem que ter muito controle também. O que vai acontecer nesse processo? Podemos até caminhar na linha de retirar produtos da substituição tributária que nós já estamos fazendo. Tá? Tiramos o vinho recentemente, provavelmente vai sair água mineral e vários produtos devem sair da ST. Mas o que nós estamos trabalhando é para aumentar a certeza e a segurança na tributação, né, que é o que causa o maior problema da complexidade e que vocês não têm certeza da tributação. E esse é o desafio que a gente tem, né, de tentar construir com vocês. Um sistema simples, enxuto, rápido, que a gente faça o contribuinte emitir a nota e o fisco calcule o resto, mesmo que seja um rascunho. Né? A Simone falou aqui, eu não confio no fisco. Né? Pô, pode confiar. Tá? Mas
o desafio é que assim, quando se fala em retirar produtos da ST, não há consenso de produtos. Os estados colocaram vários produtos na ST? Sim. Mas a maioria dos produtos que foram colocados na ST foram por demandas setoriais. Eu tive centenas, quase milhares de reuniões e pesadelos com o pessoal de combustíveis, né? Porque eu estou tentando achar caminhos que facilitem para eles. Mas o que eles me falam, pode fazer qualquer coisa, menos tirar combustível da ST. Porque desregula o mercado, porque abre oportunidade para práticas concorrenciais desleais, porque cria na diferença de tributação a possibilidade de inadimplência contumaz, tem uma série de coisas que desequilibram o mercado. Tá? Então, esse é o nosso desafio. Voltando aqui rapidinho, essas interpretações, decisões proferidas estão à disposição dos senhores, vocês podem pegar depois também. A gente tem feito desde o início do ano uma série de reuniões para tentar simplificar esse processo. Eu juro para vocês que eu não gostaria de estar envolvido tanto tempo com esse assunto, não gostaria, eu queria que tivesse tudo resolvido. Melhor que isso, eu queria que o nosso time que estava ganhando, que era a ST, como estava funcionando antes, tivesse como estava ótimo como estava. E foi desde 2002 a gente tem entendimento do Supremo Tribunal Federal que a ST é definitiva. Em 2016, outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal ressignificou a ST. A ST agora é uma antecipação do que acontece lá no varejo. É simples assim. O Supremo Tribunal Federal está dizendo o seguinte: cobrem, se a gente está vendendo, não estou fazendo merchandising aqui, uma água mineral, ia falar Coca-Cola, uma água mineral num bar a R$5, tributa a 5. O consumidor vai pagar o tributo a 5. Se eu estou vendendo no supermercado a R$1, tributa a R$1. É isso que o Supremo falou. Se eu tiver lá no pessoal do Dado Beer, que teve no nosso evento lá da Assembleia Legislativa, se ele vender água mineral a R$15, tributa a 15. É isso que o Supremo está falando. Entendeu? É isso. É simples assim. O Supremo mudou, quer que a gente cobre aquilo que realmente foi pago lá na venda consumidor final. Daí o que aconteceu? Setor de combustíveis. Setor de combustíveis foi bem interessante, porque o fato de ter que fazer o complemento ou a restituição, a partir de um preço médio ponderado para todo o estado, hoje a base de cálculo do combustível é R$ 4,55, tá? Daí tu tem o posto de Uruguaiana, que vende a 5, e tu tem o posto aqui de Porto Alegre, que vende a 4. Entendeu? Então assim, o Estado, estava satisfeito quando eu recolhia a base de cálculo a 4,50 para tudo que era vendido. Agora, eu tenho que me preocupar como fisco, se ele vendeu a 5 ou se ele vendeu a 4. Porque se ele vendeu a 4, eu tenho que devolver dinheiro. Se ele vendeu a 5, eu tenho que cobrar o dinheiro dele. É essa a diferença. Se fosse só isso, estava bem. Daí entrou um outro fator. Existem diferenças comerciais. Um posto de combustível pequeno compra gasolina mais cara. Um posto de combustível de uma rede compra gasolina mais barata da distribuidora. E isso começou a aparecer no mercado. Ou seja, essa mudança da ST, ninguém imaginava que talvez pudesse mostrar uma diferença, inclusive concorrencial, comercial.
que não tem nada a ver com tributo, que é para ser neutro. Então, chegou lá na fazenda dizendo o seguinte: pô, mas eu estou comprando o mesmo combustível do meu posto do lado. Ele comprou a R$ 13,80 e eu comprei a R$ 4,20. Por quê? Daí começou uma briga com distribuidora e posto de combustível. E daí trouxeram isso para o fisco. Eu tenho que resolver o problema concorrencial, porque o preço do combustível é diferente da distribuidora para os postos. Entendeu? Então, assim, eu também não quero ST desse jeito. Eu não quero ajuste desse jeito. Eu também quero mudar. E a gente não muda sozinho. Por isso que eu estou aqui, para a gente achar caminhos. E nesses caminhos, a gente hoje só está fazendo o ajuste para 7.600 empresas. A gente prorrogou todo mundo, praticamente. 7.600 empresas. Dessas aí, metade praticamente são postos de combustível. Então, os demais, redes de franquia, de cosméticos. Vou dar um exemplo também, não tem problema. Margem de valor agregado de cosméticos. Vocês que são contadores sabem, eu não sei porque eu sou. Vamos lá. Qual é a MVA dos cosméticos? Quem ganhar, ganha uma passagem para Porto Alegre. A margem de valor agregado média para o setor é 75%. Entre o que sai da indústria ou da distribuidora e é vendido na ponta do varejo. Daí a gente pega uma rede, como é uma média, cosméticos. Tem um valor alto, parece, o pessoal me diz o seguinte, isso é muito interessante para as meninas, né? Cosmético é mais ou menos assim, se tu bota na prateleira um produto lá, que custou R$1, tu coloca ele a R$1,50, ele não vai ser vendido, mas se tu bota a R$15, ele já começa a ser mais atrativo para as, né? Não, se é R$1,50 não deve ser bom, né? Mas o custo foi R$1. Né? Ele podia botar R$1,50 50, já ganhava 50%. Sim. Daí ele bota 15, né? Daí virou bom. Né? Isso não sou eu que estou falando, é o pessoal que fala. Então, estou dando uma dica para o pessoal aí. Mas a margem para algumas redes chega a 250%. E daí eu me comovi, fiz o serviço de empatia, eu me coloquei no lugar do franqueado lá, e o cara de repente tem uma conta para cobrar a diferença dos 75% para os 250%. É essa a questão que aconteceu e que evidenciou essa questão do ajuste e da cobrança lá no final. Então, realmente, eu não gostaria de estar na mesma situação do empresário, naquele momento. Mas não fomos nós que decidimos. Estratégias, pessoal, eu já estou acabando a nossa apresentação. O que eu estou trabalhando, falando para todo mundo, e a gente tem que se unir para isso. Retomar a definitividade da ST. É melhor para todo mundo, é melhor para vocês, é melhor para nós. A complexidade nós vamos resolver, Márcio. Nós vamos resolver com esses sistemas de compliance em tempo real. Vocês vão emitir a nota, eu já vou dizer que ela está com a tributação correta. E vai ficar 5 anos segura de que ninguém vai mudar aquela tributação. Tá? Então, nós vamos fazer isso. Rever os produtos da ST. Tá? Realmente, metade da lista da ST, dos produtos a gente vai retirar da ST. Como Santa Catarina está fazendo, como outros estados começaram a fazer e como nós também vamos fazer. Tá? Por que nós vamos fazer isso? Porque agora, isso aqui eu falo para vocês, vocês são nossos parceiros nesse controle. Nós somos 400 fiscais, a parceria com a classe contábil, com os profissionais de contabilidade, é muito importante para ajudar na prevenção e no controle dos erros. Então, nos acionem. Eu já falei para o Márcio, nós vamos fazer reuniões mensais
com o CRC, para encontrar caminhos, para facilitar a vida de vocês. A gente quer... E isso eu não estou falando por falar, é porque eu penso assim, tá? Eu penso assim mesmo. Nota eletrônica surgiu no Rio Grande do Sul, surgiu quando eu estava lá atrás construindo esse modelo. E o pessoal ajudou muito também. Então, eu acho que tem uma máxima que eu sempre digo: o empresário tem que se preocupar com o seu negócio, né? Já tem tanto problema com o empregado, com isso, com aquilo, né? E o fisco que faça a parte fiscal. No fundo é isso. Tá? Então, nós vamos rever produtos, fazer a revisão das margens. As margens têm que ser adequadas para que, se nós tirarmos ali o complemento, a gente poder, pelo menos, manter a arrecadação e evitar diferenças entre os competidores. Tá? É importante. Termos de acordo, tentando cada vez mais simplificar a apuração. A gente está permitindo a utilização dos créditos, esses acumulados, dispensando de informações para facilitar o preenchimento da EFD ou da própria guia informativa e facilitar o pagamento, né? Então, para quem nesse período de transição precisam, 30 vezes sem garantia, 60 vezes sem garantia, é o que nós estamos tentando propor agora para esse momento. Eu não posso abrir mão da receita por uma questão que eu não tenho esse poder. Não tenho poder para fazer isso. Tá? Estratégias setoriais, combustíveis, varejistas, franqueados, bebidas, todo esse povo aí que nós estamos trabalhando, AGAs, né, para a gente tentar achar caminhos. Nós não temos os caminhos, vão ser construídos juntos, com todos nós. Eu não tenho todas as respostas. E esse é o briefing, né, da questão do ajuste. Depois a gente abre aqui, mas em 2 slides eu vou mostrar para vocês o que nós estamos fazendo. A gente tem essa Agenda 2030, em que a gente já tem algumas iniciativas, dentre elas tem o Inova Receita, que a gente está criando esse espaço de diálogo com os contribuintes, com as entidades, para encontrar caminhos para o Rio Grande do Sul crescer, para melhorar o ambiente de negócio, para simplificar as operações dos contribuintes. Isso começou a partir da entrada do governador Leite com esse decreto 54.477. Isso que eu falei para vocês, o meu desejo, e eu estou trabalhando com isso nacionalmente, inclusive nós devemos ter um apoio formal do SEBRAE nos próximos 2 meses, assinado através do CONFAS, para criar no Rio Grande do Sul um sistema simplificado de emissão de documentos fiscais para micro e pequenas empresas, financiado pelo SEBRAE, desenvolvido pela Procergs, com a coordenação da Receita Estadual, um sistema de conformidade cooperativa. A gente quer conversar cooperativa, eu estou chamando de conformidade cooperativa por um motivo muito simples. Cooperativa porque não é uma colaboração, é uma cooperação na construção dessas regras de tributação comuns aplicadas ao setor. Atendidas as regras de tributação, o fisco vai dizer: aquela operação está em conformidade com a legislação tributária, mas use o mesmo padrão tributário. E a gente vai pegar o metal mecânico, vai pegar o supermercadista, vai pegar o setor de combustíveis, vai pegar o setor de medicamentos, vamos criar bases comuns, bases cadastrais comuns, e a partir dessas bases nós vamos fazer os parâmetros de tributação e vamos já dar o selo de autenticidade, o selo de regularidade fiscal daquela operação. Essa é a ideia, simplificar e aumentar a segurança jurídica das empresas. Então, o empreendedor, se eu tenho uma pizzaria, eu me preocupo em fazer bem a minha pizza. E o fisco vai fazer a retaguarda fiscal. E a Simone vai dizer um dia que, olha, agora eu confio no fisco, né?
E o que nós estamos trabalhando nesse processo com o secretário, com o governador, é de transformação digital, que vem bem ao encontro da convenção de vocês. A transformação vai ser uma emissão de nota e uma plataforma digital. Uma plataforma. O meu objetivo, chegar ao final desse período, em que a gente consiga fazer com que a empresa emita nota e a gente monte todas as obrigações acessórias das empresas, que a gente simplifique mesmo. Isso é uma caminhada que não é feita juntas, é um sonho que pode ser uma loucura, mas se a gente não sonhar e se a gente não perseguir, a gente não vai chegar lá, tá? É impossível? Não. E as 30 iniciativas, só para vocês terem como referência, elas têm 6 eixos, um de simplificação, de arrecadação e fiscalização, diálogo e relacionamento com o contribuinte, com o fisco, racionalização administrativa, que é interna, e benefícios fiscais. Eu destaco a obrigação fiscal única que nós estamos perseguindo dentro desse contexto que eu falei. Emitiu a nota, emitiu o documento, o fisco já vai verificar, já está correto, já estou montando a guia informativa, quiçá já estamos fazendo a apuração na própria operação. Por que eu preciso esperar 30 dias? Né? Então, dentro de um contexto de simplificar e deixar um modelo cada vez mais simples. Então, vou deixar com vocês, né, tem programas de conformidade também, nos conformes, enfim, mas tá aí, estão aí as iniciativas, vocês podem acessar, tem bastante informação no site, se vocês procurarem, vocês vão gostar. E eu peço a ajuda de vocês para que a gente possa construir uma nova receita estadual, um novo ambiente de relacionamento do fisco contribuinte mais moderno, mais ágil. Esse é a nossa proposta, inovação da Receita, essa é a nossa hashtag. Muito obrigado. Eu passo aqui para a coordenação para a gente bater um pouco um papo aí sobre esse assunto aí, especialmente o DST. Muito obrigado. Bom, Ricardo, eu tenho algumas perguntinhas aqui que nós elaboramos, também tem perguntas entrando dos profissionais. E eu vou começar com um ponto que tu colocou na tua apresentação, né? Na tua fala, tu citou, por exemplo, a questão dos cosméticos, né? Da defasagem da diferença do preço do varejo para o fabricante e a necessidade de ajuste de alguma MVA, por exemplo. Antes, eu só me permita fazer uma colocação, assim, eu vi que boa parte da tua apresentação, e vejo que vocês têm essa estratégia de melhorar a relação fisco-contribuinte, melhorar a relação fisco-contribuinte, melhorar a relação fisco-contribuinte. É óbvio que tu já sabe disso, mas eu preciso reforçar, né? A relação fisco-contribuinte necessariamente passa por um profissional da contabilidade. Nós temos esse papel de transmitir ao empresário, por mais que a gente simplifique, por mais que seja a forma mais adequada de apuração, sempre terão os profissionais da contabilidade fazendo esse acompanhamento com os contribuintes, né? Então, reforço, agradeço a nossa parceria, acho que é importante esse diálogo. E eu queria comentar contigo, assim, ontem nós tivemos uma reunião ao almoço aqui com os nossos delegados, né? E uma delegada, apresentei as reuniões que a gente tem participado, que a gente tem contribuído, e ela colocou assim: mas Márcio, como que o fisco não nos consulta antes de editar uma legislação dessa? Como que nós que operacionalizamos isso não somos consultados? A gente entende, Ricardo, assim, a complexidade, a gente se sensibiliza com essa questão, né, da judicialização, de toda esse enforcement, toda essa obrigação de vocês realizarem esse ajuste, né? Mas nesse diálogo fisco-contribuinte, a operacionalização cabe a nós, né? E qualquer ponto destes que seja pensado, que seja projetado, nós conseguimos ter a visão de dizer: olha, aqui nessa ponta
o impacto da aplicação disso vai ser muito grande. Não é discutir se o Supremo decidiu adequadamente ou não, se era conveniente ou não, ressignificar o sentido da substituição tributária, mas eu acredito que o anseio de todos aqui é na expectativa de que, quando o fisco faça a sua adaptação, a gente consiga fazer essa leitura. E me permita dizer assim que esse caso da substituição tributária, já desde o início, desde o primeiro decreto, que eu sei que não era na tua gestão, nós identificamos esse impacto grandioso que aconteceria. Eu me lembro que na época a gente até conversou com o BINS e falou: BINS, as pequenas empresas precisam estar fora. Ele disse: mas as empresas do Simples estão fora. Eu disse: não é só as empresas do Simples, as pequenas, mesmo as não optantes pelo Simples, porque essas empresas têm mais dificuldade com estrutura, têm mais dificuldade com sistemas. E aí a pergunta que eu quero te fazer nesse sentido é assim: não poderia termos iniciado com um melhor ajuste das MVAs, pelo fisco, ao invés dessa lógica do varejo realizar o ajuste? Era possível isso, porque eu tenho convicção que esta alteração ela poderia atender às demandas e às decisões judiciais e não teria esse impacto dentro do varejo, que é o que a gente tem vivido desde o início dessa obrigatoriedade. Não, eu concordo, Márcio, eu acho que deveria ter, mas assim, eu não questiono as decisões que foram tomadas, sabe? Sim. Então, talvez eu tivesse feito um pouquinho diferente, uma estratégia, mas às vezes o mais difícil é tomar a decisão. A decisão foi tomada, foi implementada, eu estou tentando navegar nesse mar. Mas eu concordo, agora nós estamos nesse processo de, durante o ajuste, também tendo que fazer a adequação das MVAs, que é o que está acontecendo. Porque se já tivesse adequado corretamente os MVAs, a gente já podia estar tranquilo e estar liberando o complemento da ponta. Concordo contigo. Simone, temos alguma pergunta? Gente, nós temos muitas perguntas. Eu vou tentar juntar algumas que falam sobre o mesmo tema. Me poupe, vamos pessoal. ver se a gente tem tempo para passar por todas, tá? Eu tenho reunião com o Ministério Público às 15h. Mas assim, é bem legal, porque olhando as perguntas aqui, tem muitas que eu gostaria de fazer. Então, eu acho que talvez a parte de perguntas seja até mais esclarecedora que as apresentações, tá? Então, para quem ficar até o final aqui, eu acho que vai ser beneficiado. E como a gente está na hora do almoço, a gente perde um pouquinho do almoço se a gente se estender um pouquinho, caso precise, mas eu acho que está valendo. Bom, então eu vou começar assim. Eu acho que uma coisa que eu tenho notado, muita incerteza do pessoal, e está refletido nas perguntas, ok, nós temos muitas soluções, previsões, vai sair isso, vai sair aquilo, quando? Muitas perguntas aqui dizem, já houve autorização do CONFAS para a criação do regime optativo, o nosso Estado, então, está autorizado. Como vai funcionar? Acho que já um pouco já foi explicado ao longo da pergunta, mas quando? Quando é que começa para a gente? Quando é que a gente para de ter que fazer a complementação? Em que momento se faz essa adesão? E como é que a gente vai chegar nos 60%? Porque eu estava dizendo para o Márcio que eu tenho uma dificuldade de enxergar isso, de dizer que uma instituição vai lá pedir para aderir, que ela vai garantir que 60% do setor vai aderir ou não. Isso tende a prorrogar mais ainda, Então, tem bastante perguntas nesse sentido. Quando é que começa de verdade? Quando é que a gente pode dizer é assim que faz? Só vou complementar uma coisa assim que eu acho importante também, Ricardo, que a gente tem acompanhado essas reuniões com representantes dos setores, e uma percepção que eu tenho é que, e acho que tu também já disse isso em outro evento, que ali nos representantes daquela entidade empresarial, não necessariamente nós temos os 70% ou a maioria daquele setor representado. A gente sabe que em sindicato, em associação, qualquer tipo de entidade que se propõe a representar um setor, e isso eu digo com tristeza, infelizmente, são poucos que estão ali. E esse é um aspecto que eu retomo a nossa profissão. A gente consegue fazer a leitura de praticamente todos, mesmo aqueles que não se envolvem nas entidades,
mesmo aqueles empresários que não participam dessas decisões. Nós somos 39 mil profissionais no Estado, né? Então, a nossa percepção, ela consegue ser muitas vezes mais abrangente do que a percepção de determinada associação ou sindicatos que se propõem a representar aquele setor. Não, eu acho interessante isso, porque realmente para nós evidencia. Às vezes tu trabalha com uma entidade que tu vê realmente que a representatividade não é de um pedaço do setor, não é totalmente, ou da própria empresa, ou do dono, ou do... enfim, realmente para nós é uma dificuldade. Fica interessante essa possibilidade de trabalhar diretamente com vocês, que tem essa percepção um pouco mais clara, talvez, dos setores. Mas, assim, o que nós estamos pensando em fazer, pessoal, assim, uma ponte para 2020, ou seja, de agora até o final do ano, a gente vai tentar resolver os casos mais graves que foram evidenciados. Vocês viram que são só 7 mil empresas que estão obrigadas ao ajuste, então nós estamos tentando adequar, acertar as obrigações acessórias. Na virada para 2020, a gente pretende ter algumas novidades que eu espero que sejam boas para todo mundo, né? Mas daí tem que ser construído com todo mundo aqui. Então, assim, hoje é combustíveis, tem setor de autopeças que a gente já está trabalhando para melhorar ou para alterar as margens, eles inclusive já concordaram, né? Então a gente está buscando os setores e os setores têm que nos procurar. Agora, setores supermercados, né, que a gente estava discutindo com a Agas, não tem um consenso também. É muito difícil conseguir um consenso no setor. E tu não pode, como Estado, atender só um pedaço do setor. Tá? Então, a gente tem que ter um mínimo de adesões, que a gente está falando em 60%, 70%, para poder não ter renúncia de receita. Essa é a nossa questão. É por CNPJ ou por volume de faturamento, esses 60%, 70%? Nós estamos colocando por quantidade de CNPJs. Hoje, a versão que está saindo para combustíveis é pela quantidade de estabelecimentos que aderirem. E existiria, já nessa sequência, um prazo, porque se não se conseguir pelas entidades, né? Para a gente poder saber, bom, a partir de tal data, conseguiu ou não conseguiu 60%, vai entrar em vigor assim. Então, olha, tem 1 mês ou 2 meses para as pessoas ir lá e dizer, olha, eu quero. Então, aí eu vou ver se atingiu e só depois eu vou saber se vai se implementar ou não. No setor de combustíveis a gente está fazendo um pouquinho diferente. A gente está implantando, já estará valendo a partir da implantação e a gente vai fazer a verificação no final do ano se atingiu 70%. Tá? Então, a gente não está condicionando já de início no programa. A gente vai fazer a verificação depois de uns 2, 3 meses para ver se realmente teve adesão. Se não, cancela e volta para ajuste. Só que já falou em combustível, tem uma pergunta aqui que fala o seguinte, essa adesão para o setor de combustível é só para os combustíveis ou as lojas de conveniência, essa outra parte que está junto, está incluída? É só para combustíveis. Então, é separado para os outros itens, ok. Eu tenho uma pergunta para te fazer também, Ricardo, porque a gente está agora vendo muita discussão sobre reforma tributária, né? Então, é muito provável, isso já foi noticiado pelo próprio líder do governo, né, que o governo federal passe a pautar agora a reforma tributária, né? Na percepção de vocês, da Secretaria da Fazenda, essa reforma tributária poderia entrar também a parte do ICMS, dos estados? Vocês têm uma visão nesse sentido e conseguem fazer alguma leitura assim, de qual movimento que o governo está fazendo? Olha, se ele já sinalizou que ICMS pode entrar, qual é a percepção de vocês dessa pauta? Eu tenho certeza que o que vai entrar na reforma tributária agora são esses impostos sobre consumo, valor agregado, etc. Então, o ICMS vai estar junto, não tenho dúvida disso. E o Estado apoia? Os estados têm apoiado? Sim, inclusive os estados no CONFAS têm uma proposta encaminhada formalmente agora para a Câmara dos Deputados, como uma substitutiva do projeto que está lá, que é do Baleia Rossi, que cria um chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços Nacional, administrado pelos estados. Então, existe uma proposta, né, e vai ter muita discussão na Câmara ainda, né? Enfim. Eu acredito que a reforma tributária vai demorar
não vai aprovar antes do final do ano que vem. Por isso, Márcio, Simone, eu defendo uma reforma tributária digital agora, já, que é isso que a gente está querendo fazer aqui, de simplificar com o que a gente tem, de garantir a certeza da tributação, de diminuir a complexidade das obrigações acessórias. Isso está na mão, dá para fazer. Isso talvez seja o mais importante nesse momento. Se tu fala com o setor empresarial, todo o setor empresarial, apesar das adaptações que eles devem fazer, está todo mundo com medo da reforma tributária. Se tu fala com os estados, todo mundo está preocupado assim, tá, mas quanto que eu vou ganhar ou quanto que eu vou perder? No momento que tem R$1 para cima, R$1 para baixo, vira um problema sério. Por isso que a reforma tributária é muito delicada, porque trabalha na questão da federação, da questão das competências, né? Saúde, quem paga a saúde? Quem paga a segurança? A União vai pagar o bolo tributário, quanto vai para a segurança e quem vai tirar de que ente? Essa é a questão que está por trás da reforma também. Tem uma pergunta aqui que fala sobre esse programa de conformidade que vai ser lançado na Agas, se isso vai ser disponibilizado gratuitamente para as empresas e se tem previsão de data dessa disponibilização. A nossa ideia com os colegas da Agas ali era trabalhar para que seja gratuito mesmo, não tem assim, não vai ter, vai ser uma base comum que o fisco, o setor supermercadista vão desenvolver, né, com o apoio da Agas, e a gente pretende até o final do ano ter esse modelo pronto e disponibilizar para qualquer supermercadista. Ricardo, só voltando um pouquinho para a questão do ICMS-ST, tá? Muito a gente ouve falar também que a sistemática adotada pelo Rio Grande do Sul, ela é mais complexa, né, dentre os estados. Tu citou ali que São Paulo tem uma portaria que é mais complexa do que a nossa ainda, né? Mas muitos referenciam também que Santa Catarina estaria abolindo a substituição tributária, né? Muito se noticiou e pelo menos que eu pesquisei, na verdade foram alguns produtos que se colocou em discussão, né? A discussão sobre substituição tributária nestes demais estados, algum estado de fato se manifestou, disse, olha, aqui nós não vamos mais aplicar a substituição tributária. Nessas reuniões do CONFAS, alguém adotou essa linha ou essa foi mais uma, digamos assim, uma fake news, uma notícia fomentada aí para criticar realmente a sistemática? Os estados, na sua maioria, não querem abrir mão da ST, querem resgatar a definitividade também, né? Assim, essa é a posição dos estados, por causa do controle, por causa da questão da sonegação, da concorrência desleal, etc., né? Facilita a arrecadação também. Então, os estados, no geral, estão nessa linha de tentar fazer. Mas Santa Catarina é sempre um exemplo, né? Mas Santa Catarina não tirou vários produtos da ST. Alguns ali que eles estão anunciando e estão decidindo se vão tirar ou não. Nós devemos retirar, mas com um acordo setorial. Eu tenho um outro ponto também que eu queria colocar, a questão da transferência, né, do saldo credor do ICMS-ST, que foi até objeto de uma reunião, que o Conselho apresentou também essa proposição, mas a solução da Fazenda foi autorizar a transferência do crédito, mas não desde março, né? Não desde o início da substituição. Por que esse corte? Porque, pelo que a gente tem visto, ela foi a partir de maio, se eu não me engano, né, a possibilidade de transferência, mas algum contribuinte que do período de apuração de março ou de abril que tenha ensejado algum crédito, qual foi o critério para não autorizar essa transferência do período de março? Esse pedido chegou para nós, né, de autorizar desde março, e o pessoal está elaborando um decreto ali para retroagir, tá? Então, eu acho que não saiu exatamente como se solicitou na época, então vai ser retroagido a março também. E a outra coisa que eu queria deixar claro para vocês, pessoal, o nosso sistema de ajuste é um sistema que transformou a ST numa apuração como se fosse do ICMS próprio. No fundo, né, tem débito e crédito de ST e débito e crédito próprio. E a gente antecipou, eu acho que foi uma decisão importante que o Estado tomou, antecipou todo o crédito do estoque. Esse crédito do estoque
nesse período todo aqui desse ano, apesar da crise, é quase R$1 bilhão, né? Então, foi antecipado como crédito estoque. Então, assim, o nosso modelo está simplificado, eu acho que os sistemas já estão se adaptando, mas ele é para ser de uma apuração mais simples, né? Então, essa é a nossa ideia. Enfim, mas é isso. Tem, acho que, duas questões aqui que dá para juntar, embora sejam diferentes, mas está nessa linha, que eu acho que a grande questão da substituição tributária desse complemento foi interessante, essa antecipação, mas é o fato de que, de alguma forma, se faz trabalho dobrado, seja para o profissional, dobrado, porque se faz duas apurações, certo? E aí, o que acontece? Não é só o contador que faz trabalho dobrado, mas o empresário teve que investir, porque tu depende de sistemas, né, para fazer essa apuração. Então, teve muita gente que teve que fazer investimento, os próprios sistemas tiveram que fazer investimento, então é uma das questões aqui que isso acaba sendo benéfico. Então, seria mais interessante acabar com a substituição, tem várias sugestões aqui, acaba ou substitui tudo, porque parece que tem uma boa parte que tem o foco nisso. Fazer duas vezes uma coisa que podia ser feita uma vez só. Ou apura tudo no final, ou apura tudo no início. Né? Por uma questão de segurança, levar prós e contras. Eu acho que esse é um dos pontos, né, que a gente falou, quando se discute sim ou não ST, pontos positivos e pontos negativos. Na minha percepção, um dos pontos positivos é essa simplificação para o varejo. A gente concentra a tributação ou na indústria ou no atacado. Mas, enfim, só que se a gente acabar com o ST, de qualquer forma vai ter que apurar também, né? Isso que já é dobrado hoje vai ter que ser apurado novamente. Mas uma vez só, né? Porque a grande questão é que se agrega, numa época que a gente está falando muito de desburocratização, de tentar simplificar, pelo menos a pergunta que vem bastante nessa linha, a ideia é simplificar. E com esse trabalho nós estamos complicando e agregando mais custos que já existem, já são altos. Seja tributário, seja... né, a gente sabe que o custo hoje de manter toda a área fiscal dentro de uma empresa é altíssimo, né? E esse foi mais um que veio. Nós sentimos, nós como profissionais... nós, como profissionais, agregamos parte desse custo também, né? Que a gente, enfim, não vamos entrar no mérito de honorários, mas eu acho que isso é uma grande demanda. E já vou, na sequência, aliando a isso. Então, é o seguinte, dentro dessa segunda apuração, quem apurou crédito, que não está tendo débito para pagar, não está tendo débito e está somando créditos, e existem casos assim, o que vai se fazer com esse crédito que fica lá? Porque são dois problemas, né? Nós temos o problema de ficar com um crédito que eu não tenho nenhuma previsão de utilização, e esse crédito, para quem apura no lucro real, ainda gera um lucro de um crédito que eu não sei quando vou usar, eu pago imposto, então aumenta ainda mais a minha carga tributária. Se for levar na ponta do lápis, às vezes não é nem vantajoso. Essa questão do crédito a gente está trabalhando para resolver e vai ter que ter formas de escoamento, né? Então, combustíveis a gente vai permitir que mande para a refinaria e outros setores vão ter mecanismos. Então já está se pensando nessa... Sim. Okay. Uma dos itens, né, das contribuições que o Conselho deu naquela época da discussão do saldo credor foi exatamente isso, né? Que se permitisse que também este saldo credor pudesse ser transferido para fornecedor ou para outra parte, né, dentro do que hoje já existe na situação das empresas que acumulam créditos, né? Porque isso tem que ter um escoamento, né? Isso economicamente não pode ficar retido dentro do contribuinte. Exatamente, porque ele tem um custo mais alto ainda. Não é só o ICMS que a gente tem que pensar, nós temos que pensar a empresa como um todo, né? Com todas as outras tributações que envolve, PIS/COFINS, enfim, né? Não, a gente está trabalhando para ajudar nessa parte. A certeza que a gente tem que ter é que o crédito realmente ele é regular, né? Essa é a questão que a gente está preocupado, até para não criar mais problema também. Tem uma outra questão assim, que é em relação às empresas do Simples e as que estão com um valor, que faturam inferior a 3.600.000, se dentro dessa, eu acho que tem a ver com o prazo também,
vai chegar a entrar em vigor isso? Elas vão estar dispensadas desse regime de fazer essa opção? A gente fez essa prorrogação já para dar um tempo para estudar. E, a princípio, entram nessas datas previstas ali. Se acharmos uma solução antes, pode mudar tudo. Não, eu acho que nesse ponto, Ricardo, é importante, a gente sabe, né, como eu digo, a gente entende a dificuldade da fazenda. Mas essa prorrogação, por exemplo, não vamos ficar aqui chorando, né, sobre águas passadas, mas esse é o ponto que a gente coloca, né, e isso é o que eu me lembrei da nossa colega que ontem disse, olha, por que a Fazenda não conversou conosco sobre isso? Porque foi primeiro uma prorrogação, depois uma outra prorrogação, e eu te digo que a gente tem experiências com os empresários, a gente está passando aí por uma situação muito delicada também com a questão do e-social, né, que foi uma obrigação acessória criada, que o governo insistiu, e na hora realmente da entrada em vigor, o governo recuou, né? Então, existe um certo descrédito, e acho que quando a Simone falou no início, né, mas eu não confio no fisco, né? Não é num sentido assim pejorativo ou é porque nós temos várias experiências de ou obrigação acessória ou novas legislações que eu te digo, quando nós chegamos para o nosso cliente, muitas vezes a gente ouve isso. Não, mas isso aí não vai acontecer. A gente preocupa que vai chegar lá 30 dias antes, vocês vão prorrogar, vai ficar para, né? E isso traz uma dificuldade para o ambiente econômico como um todo. Por isso que esta questão de pensar, do discutir e não de lançar e depois avaliar como foi, para o fisco eu vejo também como positivo, para a sociedade como um todo, não tem nenhuma dúvida, né? Mas para o fisco também porque acaba criando uma relação de maior confiança. A gente precisa restabelecer esta relação de confiança. Nós passamos por várias situações tributárias aí que geram esse sentimento e essa sensação, né, de desconfiança dos contribuintes, nossos clientes, e também de muitos colegas nossos, né? Não, com razão, a complexidade e essa incerteza, essa insegurança, essa alteração, para nós também não é positiva, né? Então, a gente está em todos os grupos de trabalho de inovação, todos vieram com essa mesma demanda de a gente ter uma relação mais próxima e antecipar o que pode vir a acontecer para o pessoal se preparar também. Então, a gente está tentando caminhar nessa direção. Estou indo para o finalzinho das perguntas, mas como a gente tem um tempinho ainda, eu vou fazer aqui. Uma pergunta aqui, quando vai ser dispensada a entrega da GIA? Essa é uma. E a questão de se vai ter algum novo prazo de regularização para quem não entregou as informações a partir de março. Acho que já saiu uma orientação, né? Acho que agora para até 10 de setembro, né? Para regularizar sem multas, né? Setembro. A princípio é essa data. Março, abril, maio, junho, pagamento em setembro. Isso. Não, essa é a previsão, né? Por enquanto. E para a dispensa, para essa simplificação que a gente fala tanto de... A gente tem ouvido bastante em várias palestras que a única obrigação do contribuinte vai ser a emissão correta da nota fiscal. E para nós contadores, assim, eu acho isso ótimo, porque eu acho que a gente vai finalmente fazer o que o contador tem que fazer, porque emitir uma nota fiscal correta não é tão simples assim, né? Sim. Então, baseado nessa afirmação, quando que a gente vai parar de ter que entregar as GIAs, os SPEDs, enfim? O projeto nosso principal desta gestão é fazer a obrigação fiscal única. Então, durante essa gestão, a gente pretende fazer a eliminação, inclusive, da GIA. Tá? Esse processo tem que caminhar. Eu não consigo mudar a administração rapidamente, mas é logo, né? Tá. Aqui ainda sobre postos de combustíveis, com faturamento inferior a 3.600.000, eles terão a necessidade de fazer essa opção pelo regime optativo ou não, já que hoje eles ainda não estão obrigados? Não, todos os postos de combustíveis. Não tem nenhum posto de combustível abaixo de 3.600 de faturamento anual. Ok. Mas é assim, importante, porque a gente, né, passa a ter ali talvez duas regras simultâneas, né? Nós teremos um tratamento diferenciado por setor, mas nós vamos manter também o tratamento diferenciado por porte, né? Vamos pensar em outro segmento, talvez cosméticos.
Se eu não aderir pelo conjunto do acordo que for feito, mas eu estou lá dentro daquela dispensa, pelo menos por enquanto, né? Imagino eu que a dispensa por porte, ela vai sobrepor a questão do segmento ou não? Ela até pode, mas assim, como a manifestação tem que ser expressa do contribuinte, ele vai ter que fazer uma adesão à opção pela definitividade. Então a gente vai trabalhar nisso aí, ó. Tem um regime por setor. Se ele quiser entrar, entra nessa regra do regime. Setor de cosmético vai ser assim, setor de combustíveis vai ser assim, e assim por diante. Bom, eu acho que é isso. Eu peço desculpas se por acaso eu pulei alguma pergunta, mas é que eu tentei juntar, porque realmente eram muitas, e vários questionamentos, na verdade, eram sugestões, que eu acho que depois podem até ser passadas para o subsecretário. Uma dessas pode servir de apoio. Então, a gente se encaminha agora para o final. Eu queria muito agradecer, Márcio, a tua participação, e é muito bom a gente ouvir que o Conselho, apesar de ter como funções principais a fiscalização, registro, educação continuada, está muito preocupado em oferecer para a sociedade um serviço de qualidade, né? Isso é extremamente importante, e quanto está, enfim, envolvido com o bem-estar da própria sociedade, né? Não sei se tu quer fazer tuas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez, Ricardo, pela disponibilidade de vir aqui e dizer para os profissionais que estão aqui também que a gente segue, né, com esse diálogo de uma forma muito cordial, mas sempre colocando também, né, a nossa posição e qual é o nosso entendimento com as questões tributárias que afetam, né, muito o dia a dia do profissional da contabilidade. Muito obrigado, sigo à disposição de todo mundo. A Receita Estadual está de portas abertas lá em Porto Alegre para vocês. Obrigado. Ricardo. Então, Ricardo, muito obrigada também pela tua disponibilidade. Eu sei que não é fácil na tua posição, né, sabendo que todo mundo está muito ansioso com tudo isso, né? Mas eu acho que é isso, transparência e se colocar para a gente trabalhar junto. E eu te confesso que eu saio mais aliviada, né, desse painel, e eu quero realmente poder ali na frente fechar os olhos com a apuração que o fisco vai fazer e dizer está certa e está tranquila. Muito obrigada.